pessoal, nós estamos aqui dentro do templo principal do Vale do Amanhecer. Que o Vale do Amanhecer é um local de paz, de amor. Este é o Vale do Amanhecer, um dos lugares mais misteriosos e místicos do Brasil. Mas o canal do pesquisador espiritual Leviatã pretende desvendar esse mistério. Muito bem, meus amigos, nós estamos aqui em frente ao segundo templo, o templo principal do Vale do Amanhecer. É ali onde acontecem as principais celebrações aqui do Vale do Amanhecer. Como você pode ver, algumas pessoas estão entrando, saindo, porque lá está acontecendo vários rituais e várias celebrações. Você pode ouvir no fundo, você pode ouvir aqui no fundo que tem um cântico muito bonito que passa uma paz espiritual. É porque os membros aqui da comunidade, eles estão se preparando para uma celebração espiritual que vai acontecer aqui fora, no luau. Pessoal, é o seguinte, vou falar aqui baixinho para não atrapalhar. Como vocês podem ver ali, está acontecendo um ritual, os médiuns já estão começando a trabalhar espiritualmente e eles estão incomodados com a minha presença aqui fazendo as gravações. Mesmo eu estando aqui distante e com a iluminação bastante baixa, eles não estão se sentindo à vontade. Por isso eu não vou continuar com as gravações aqui fora. Mas observem que não dá de ver o rosto de ninguém, não dá de reconhecer ninguém. Mas mesmo assim, eu vou encerrar as gravações aqui fora e nós vamos entrar lá no templo principal. Nesse momento está acontecendo vários atendimentos no templo principal. Vou entrar lá e tentar fazer algumas imagens para mostrar para você do canal do pesquisador espiritual Leviatã. Meu mestre, primeiro cavaleiro da lança reino central, passo com barra, 0, barra, 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 em Cristo Jesus.
você pode ver, o K2 está piscando aqui bastante. Você que é adepto do templo Vale do Amanhecer, não se preocupe. Este equipamento ele não tem uma conotação negativa, a finalidade dele não é negativa. É apenas para detectar energias. Aqui é um local de muitas energias, então vai ser natural que este equipamento, que é o K2, ele detecte muitas energias. Então vai ser natural que ele pisque, porque está detectando muitas energias. Energias positivas, energias negativas também. Uma vez que as pessoas vêm aqui para fazer limpezas espirituais, com certeza energias negativas também pairam por aqui, mas prevalece a energia positiva, a energia boa, a excelente vibração, porque o Vale do Amanhecer trabalha com a paz, o amor e o desenvolvimento espiritual. E é claro, acima de tudo, o poder de Deus, a concentração e a fé no Pai Maior. Este templo do Vale do Amanhecer está localizado no bairro Todos os Santos, região sudeste da capital Teresina, estado do Piauí. O presidente é Roldão Custódio de Moura Filho, que autorizou a gravação das imagens. Salve Deus, eu sou o Roldão, sou presidente aqui desta ordem, desse templo, que é dentro da doutrina do amanhecer, e o nosso templo é identificado como a Mansuí do Amanhecer. A Mansuí é o ministro, é uma entidade de alta hierarquia que rege todo um povo, né? Os membros, eu tenho como presidente, tem um vice, tem toda uma diretoria e os demais membros, que chegam a centenas de pessoas. Bom, salve Deus. Meu nome é Leonardo Freire, estou na posição hoje de vice-presidente do templo. É uma doutrina, o que é o Vale do Amanhecer, basicamente, é uma doutrina espiritualista cristã, baseadas no princípio de Cristo, né, nos ensinamentos de Cristo. Então, esse é o que norteia a nossa doutrina. Mas, assim, a grosso modo, o que eu posso dizer sobre o Vale do Amanhecer, primeiro é importante que possamos entender essa denominação Vale do Amanhecer. Por que chama Vale do Amanhecer? Porque o templo de origem, o templo mãe que nós chamamos, que é a sede maior, fica em Brasília, né, na cidade satélite de Planaltina, e lá fica na região de um vale, de um rio. E passou a ser chamado Vale do Amanhecer. Esse amanhecer é no sentido de nova era, de terceiro milênio. Os templos, chamamos templos do amanhecer, que são os templos externos, chega a mais de 1000 hoje no Brasil e em outros países, eles recebem o nome do ministro, como eu falei. Então, no nosso caso aqui, é a Mansuí do Amanhecer. Lá no Gurupá de cima tem outro templo, que é um outro presidente,
regido por um outro ministro que é o Trópico, então é a Trópico do Amanhecer. Então o Vale do Amanhecer é uma doutrina espiritualista que tem os seus preceitos assim na prática da caridade, na lei do auxílio, com um objetivo maior, que é cura espiritual, cura desobsessiva. Basicamente isso. Então, para aqui, acorrem pessoas de toda a natureza, de todas as classes sociais, de outras denominações religiosas, e não se pergunta de onde vem, né? A nossa missão aqui é servir. Cada um de nós temos nossa potencialidade de mediunidade, que daí resulta essa cura, não física, cura espiritual, que é a libertação de energias negativas, libertação de espíritos que nós chamamos de sofredores ou obsessores. Então são muitas categorias que não cabem no momento, de espíritos que estão desencarnados, presos aqui na crosta, que através dos trabalhos daqui, eles podem ser libertados ou não. Aí entra vários aspectos. O que faz a pessoa fazer parte, adentrar? Primeiro ele vem como um paciente, que é o cliente. Está algum problema em casa, na família, ou vem por curiosidade. Aí de repente ele passa num setor que nós chamamos de tronos, conversa, se identifica, né? Para uma entidade que nós chamamos de pretos velhos, que vem essa roupagem de escravo. Quando ele diz o nome e a idade, a entidade identifica quem é aquele espírito que está naquele corpo, e aí vê o quadro espiritual dele, se ele tem mediunidade, se ele precisa desenvolver essa mediunidade, né? E aí, dentro de um livre-arbítrio, a pessoa sente ou não a necessidade e ingressa na doutrina, e vai se formando, vai passando pelo desenvolvimento, vai se conhecendo, vai conhecendo um pouco da doutrina, que é muito complexa para você compreender, leva anos e anos e não se consegue entender, porque nós somos regidos, na verdade, por seres espirituais, né? Tudo que existe na doutrina foi trazido através de uma médium clarividente, uma médium universal, chamada Tia Neiva, conhecida mundialmente. Ela foi escolhida pela entidade maior, o mentor maior, que nós chamamos Pai Seta Branca, que é uma individualidade muito importante em vários momentos aqui da Terra. Ele foi o Francisco de Assis, ele foi o João Evangelista, dentre outras encarnações importantes. Então ele tem essa missão junto a Jesus, o Cristo, de socorrer a humanidade, exatamente nesses momentos de muitas atribulações, de muitas obsessões. Os nossos trabalhos todos consistem nisso, tem esse objetivo de libertação. Bom, salve Deus, meu nome é Leonardo Freire, sou vice-presidente do Templo Amansoí do Amanhecer. E falando de religiosidade, de segmentos religiosos, claro que o Vale do Amanhecer ele não chega a ser uma religião, né? É uma doutrina espiritualista cristã baseada no Evangelho, no Novo Testamento. Então, através desses ensinamentos é que a gente tenta aplicar no nosso dia a dia, tanto no templo como na nossa vida material, que a gente chama a vida lá fora, a vida comum. Muitas vezes as pessoas têm aquele falso preconceito de julgar, né? Ou uma doutrina, ou uma religião, ou seja ela de qualquer segmento que for. Porque a partir do momento que você tem uma opinião formada sobre alguma situação, você tem que pelo menos conhecer primeiro, para depois você tirar as suas conclusões. Então, a questão do preconceito religioso ela é muito ampla, né? É muito vasta. Como vocês podem ver, aqui atrás está acontecendo um ritual muito importante para iniciar os trabalhos aqui da tarde. É o ritual de imunização.
o vice-presidente Leonardo Freire me acompanhou até as dependências do templo principal e falou a respeito da história de Tia Neiva, fundadora do Vale do Amanhecer. Tia Neiva foi uma médium clarividente, né? Vamos comparar Tia Neiva como Chico Xavier no kardecismo, né? Ela foi uma médium clarividente que nasceu em Propriá, Sergipe, em 1925, onde tem suas bases, ela tem suas bases familiares, pai e mãe católicos, fervorosos, né? Então, Neiva Chaves Alaia veio a casar, veio a ter 4 filhos, né? E ficou viúva muito nova, de 32 para 33 anos de idade. Então, logo que ficou viúva, ela começou a sentir esses fenômenos extrasensoriais, né, da mediunidade, de ver e ouvir espíritos. A princípio, ela achou que estivesse ficando louca, né? Procurou tratamento na medicina convencional, não aceitando essa condição, procurou a religião, no caso, a religião católica. E não encontrando resposta nos meios eclesiásticos, no meio da igreja, né? Ela começou a querer dar sinais de loucura. Então, ela teve um suporte muito grande no kardecismo, onde uma pessoa a instruiu a dar os seus primeiros passos na sua vida mediúnica. Com o passar do tempo, se apresentou um espírito para ela. Um espírito, a princípio, ela não via semblante, via só um foco de luz, como ela mesma relatava. Esse espírito era o nosso mentor espiritual, Pai Seta Branca, que a gente tem como um espírito, né, de alta hierarquia, foi São Francisco de Assis em encarnações anteriores, teve outras passagens por esse plano. A última foi na região dos Incas, né, como cacique da Lança Branca. Por que cacique da Lança Branca? Ele era um cacique guerreiro, ele era como se fosse um pajé da tribo. Então ele foi presenteado por um dos seus guerreiros com uma lança com uma presa de javali na ponta. Então ele era conhecido lá naquela época como cacique da Lança Branca. Então esse espírito veio nortear a missão de Tia Neiva. Então, e outros mais foram chegando e eles falando para ela da sua missão, da sua importância nesse plano. Leonardo, esta aqui é a imagem de Jesus Cristo. Sim. Para a gente da doutrina do amanhecer, né, diferente das outras religiões, a gente não cultua Cristo, né, crucificado. A gente cultua Cristo para a gente vivo, redivivo, né? Que nossa base é o Novo Testamento, onde no Novo Testamento consta o quê? Os milagres de Cristo, os seus ensinamentos, suas pregações. Então, é aquilo que a gente tenta passar para os pacientes físicos que nos frequentam e também para os pacientes espirituais que a gente não vê, que passam nos nossos trabalhos. Então, o ensinamento da doutrina do amanhecer é humildade, amor e tolerância. Então, esses 3 princípios é o que norteava a vida de Cristo e o que norteia a vida dos médiuns que frequentam a doutrina do amanhecer. Claro, não é a doutrina que vai... a função principal da doutrina não é fazer o médium um monge, um santo. Até porque não existe santo na Terra. A gente sabe que a gente tem nossos defeitos, nossos acertos, nossos erros. Mas a partir do momento que você caminha com esses ensinamentos na cabeça, sua vida passa a ser um pouco melhor. Porque você tenta, não é ser igual a Cristo, mas tenta fazer aquilo que Cristo fazia, que era auxiliar, esclarecer através dos seus ensinamentos, desses aprendizados que a doutrina passa para a gente, né? E do exemplo. Nada mais forte do que o exemplo. Então a gente tem Cristo como nosso maior exemplo de humildade, de amor e tolerância.
estamos encerrando mais um vídeo. Inscreva-se no canal, deixe seu like, seu comentário e ative o sininho das notificações. E siga minha página no Facebook. Não esqueça de visitar os canais dos nossos parceiros. Links na descrição do vídeo.